Você já se perguntou, né? Quem é que tem medo da morte? Talvez pareça uma pergunta óbvia. Eu, você pode dizer. Mas quem é esse eu? O corpo que sente, a mente que projeta, a memória que coleciona perdas. Logo nos primeiros versos do Encheiridion, Epicteto, um escravo liberto que se tornou filósofo, nos oferece um corte preciso entre o que depende de nós e o que não depende. Algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. A morte, diz ele, está entre as que não controlamos. Mas a forma como pensamos sobre ela, sim. Já o Buda, na tradição do Dhammapada, um dos textos mais antigos da filosofia budista, afirma que tudo o que é composto, um dia se dissolve. Tudo o que nasce, morre. E tudo o que a mente toca, se transforma. A mente é o que precede todos os estados. Com a mente criamos o mundo. Mas mesmo sabendo disso, por que o medo persiste? Em silêncio, ele se esconde atrás de justificativas. Tenho muito a perder. Ainda não vivi o suficiente. E se doer? Mas e se o medo não for um erro, nem um inimigo, nem uma fraqueza? E se o medo for um convite? Um convite para enxergar o que é real e o que é apenas pensamento. Neste vídeo, vamos percorrer a sabedoria de Buda e de Epicteto para observar o medo da morte, não para eliminá-lo com técnicas, mas para escutá-lo como quem escuta o vento antes da chuva. Até o fim deste caminho, você receberá um presente. Um novo modo de olhar para a vida quando ela parece frágil demais. Mas antes, preciso te fazer uma pergunta. Você já parou para perceber o momento exato em que começa a fugir do agora? Se essa pergunta te tocou, continue comigo. A resposta não será direta, será transformadora. Imagine que alguém lhe acerta uma flecha. A dor é imediata, nítida, física, mas logo depois vem outra flecha, invisível, disparada pela própria mente. Por que isso aconteceu comigo? Eu não merecia. Vai ser sempre assim. Não suporto mais. Na tradição budista, essa é a parábola das duas flechas. A primeira é a dor inevitável. A segunda é a nossa resposta mental à dor. O Buda ensinava que o sofrimento não nasce dos fatos, mas da fricção entre o que é e o que gostaríamos que fosse. O nobre discípulo sente apenas a primeira flecha, o ignorante sente as duas. Epicteto, séculos depois, diria algo semelhante. Os homens não se perturbam com as coisas, mas com os juízos que fazem sobre elas. E quando julgamos que a dor não deveria existir, ou que a morte veio cedo demais, ou que algo foi injusto, criamos dentro de nós um inimigo mais persistente que o próprio fim. Mas então surge a pergunta que talvez você nunca tenha feito com coragem. O que dói em mim é a perda real? Ou é a história que eu contei sobre ela? E mais, quantas dores doem mesmo? E quantas são apenas fantasmas que alimentamos com pensamento? Talvez você se lembre de um momento recente em que algo deu errado. Talvez nem tenha sido grave, mas sua mente passou horas, talvez dias, reprisando a cena, revendo o que deveria ter sido dito, imaginando o que os outros pensaram, culpando-se ou buscando culpados. A dor já havia passado, mas o sofrimento continuava alimentado. Esse é o ponto de ruptura entre viver e sobreviver, entre respirar a realidade ou sufocar dentro de si. Se a primeira flecha é inevitável, a segunda, talvez, possamos simplesmente não disparar. E se o sofrimento for opcional? Um homem recebe uma mensagem dura pelo celular. Ele fecha os olhos, respira, e o som da notificação ecoa. A imagem congela. O que machuca agora é a dor ou o pensamento sobre ela? Esse momento traduz um mecanismo conhecido como ruminação, quando a mente gira em círculos, tentando entender ou corrigir o que já passou, alimentando o sofrimento emocional, mesmo na ausência de estímulo atual. Na teologia mística, a aceitação da dor como parte do mistério da vida, e não como punição, é um passo em direção à rendição confiante diante de Deus. Em O Profeta, Khalil Gibran escreve:
Vossa dor é a quebra da concha que encerra o vosso entendimento. Se essa pergunta te atravessou, escreva nos comentários qual dor você sente e qual história você criou sobre ela. Você já tentou impedir a chuva? Ou controlar o momento exato em que alguém vai embora? Ou segurar o tempo com as mãos, como se ele fosse areia molhada? Epicteto começa seu pequeno manual estoico, o Encheiridion, com uma divisão simples, mas devastadora. Algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. A morte, diz ele, está no lado das que não dependem de nós, assim como o corpo, a saúde, a fama, o tempo. Mas há algo que sempre nos pertence, a forma como interpretamos os fatos. Na linguagem estoica, isso se chama proairesis, a capacidade de escolher como responder ao mundo, mesmo quando não podemos mudar o mundo. Imagine que você recebeu uma notícia ruim. Ela chegou como um trovão. Mas antes de reagir, há um instante microscópico de liberdade. É ali que vive a escolha. Você acredita no que sua mente diz imediatamente, ou você observa primeiro? Epicteto ensina que tudo começa com uma fantasia, uma impressão, uma sensação, e que o erro não é sentir. O erro é assinar embaixo sem ler o conteúdo. Alguém recebe um diagnóstico médico. A primeira reação é medo. A segunda é imaginar 1000 desfechos. Mas e se antes da terceira vier o silêncio? A pergunta então se torna: mesmo diante da morte, há algo que ainda dependa de mim? A resposta pode parecer estranha, mas é libertadora. Sim, o seu modo de estar presente para o que acontece. Você não escolhe o fim, mas pode escolher a dignidade com que o atravessa. Não controla o destino, mas pode cuidar do próprio juízo. Não muda o mundo, mas pode mudar o lugar de onde você olha para ele. E talvez seja isso o que chamamos de liberdade. Na psicoterapia, chamamos isso de reestruturação cognitiva. Perceber que o primeiro pensamento que surge nem sempre é verdadeiro e que você pode interromper o ciclo automático da reação. Na teologia cristã, essa distinção ecoa em Jesus no Getsêmani. Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade. A entrega não é passividade, é lucidez diante do que ultrapassa a compreensão. Em Cartas a Lucílio, Sêneca diz: a morte nos aguarda em toda parte. Portanto, onde quer que estejas, sê o guardião da tua alma. Escreva nos comentários: o que ainda depende de mim, mesmo quando tudo parece fugir do meu controle? Você já tentou amar, sabendo que vai perder? Talvez sim, talvez sempre, porque em algum lugar nós sabemos tudo o que começa, um dia termina. Mas mesmo assim, ou talvez por causa disso, nos jogamos inteiros. Buda chamou isso de anicca, a impermanência. Tudo o que é composto, seja um corpo, um momento, um laço, um pensamento, está destinado a se desfazer. Todas as coisas condicionadas são impermanentes. Quando se vê isso com clareza, surge o desapego. A impermanência não é uma punição, é o próprio modo como a vida respira. Mas então, como continuar amando? Como nos abrimos ao afeto sabendo que ele muda, que ele pode doer, que ele escapa? A mente racional grita: se vai acabar, por que começar? Mas o coração responde: porque sabemos que vai acabar, é que vale a pena viver agora. Um pai abraça a filha no primeiro dia de escola. Ele sabe que ela crescerá, sabe que não vai durar, mas sorri, mesmo assim. A impermanência, então, não destrói o amor. Ela o depura. Ela nos ensina a amar sem prender, a cuidar sem controlar, a estar presente não porque temos garantias, mas porque não temos. Em diversas tradições místicas, o amor verdadeiro é descrito como aquele que ama sabendo que não possui. A morte, nesse sentido, não é um fim, é o lembrete de que nada pertence a nós, apenas passa por nós. Heráclito disse: nenhum homem entra 2 vezes no mesmo rio. O rio muda, o homem também, mas ainda assim, mergulhamos. A aceitação da impermanência
É uma base essencial da terapia de aceitação e compromisso, ACT, que ensina que a dor da perda faz parte do que dá valor à experiência de viver. Talvez o segredo não seja como evitar a perda, mas como amar de um jeito que sobreviva a ela. Nos comentários diga: o que eu amo, mesmo sabendo que vai passar. Você se lembra da última vez em que pensou na morte com honestidade? Não como tragédia, não como estatística, mas como possibilidade real, próxima, íntima, sua. No estoicismo há uma prática conhecida como memento mori. Lembra-te de que vais morrer, não para alimentar pânico, mas para purificar o olhar. Epicteto dizia que a morte não é o problema é o medo da morte, e que não é a morte que nos impede de viver, é a ilusão de que temos tempo infinito. No budismo, existe algo ainda mais direto, Maranasati, a atenção plena à morte. Buda ensinava que contemplar a morte todos os dias não nos enfraquece, nos torna vigilantes, presentes, despertos. Assim como uma bolha, assim como um relâmpago, assim é a vida. Efêmera, incerta, breve. Mas, por que resistimos tanto a essa lembrança? Talvez porque ela revela a verdade mais desconfortável de todas. Nada nos pertence, nem sequer este corpo. Você acorda, checa o celular, abre o e-mail, corre para o compromisso e em nenhum momento lembra que aquele dia poderia ter sido o último. Não por drama, mas por realidade. E então perdemos a chance de dizer o que importa, de pedir perdão, de olhar alguém com presença, de fazer valer o tempo que achamos que sobra. Estudos mostram que a consciência da morte, quando integrada de forma saudável, está ligada ao aumento da gratidão, da autenticidade e do desejo de viver de forma significativa. Não é sobre morrer, é sobre parar de adiar a vida. O Eclesiastes diz: melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa, pois ali está o fim de todos. A morte educa o coração, porque revela o essencial. Montaigne, ao escrever sobre a morte, declara: filosofar é aprender a morrer. E, paradoxalmente, quem aprende a morrer, aprende a viver. A pergunta, então, não é como evitar a morte, mas o que muda quando você lembra que vai morrer. Será que você comeria diferente? Diria menos? Ou diria mais? Será que prestaria mais atenção ao toque, ao cheiro, ao som das coisas simples? Será que, pela primeira vez, se entregaria inteiro ao agora? Comente: o que em mim despertaria se eu lembrasse que a morte caminha comigo? Quantas vezes você esteve em um lugar, mas sua mente em outro? O corpo sentado à mesa, mas a mente num erro de 10 anos atrás. Ou então num medo de daqui a 3 meses. O que chamamos de presente raramente é habitado. Buda falou disso com clareza. Não viva no passado, não se perca no futuro. O que importa é este momento. Mas por que é tão difícil permanecer aqui? Porque o passado nos seduz com o que não podemos mudar, e o futuro nos ameaça com o que não podemos prever. Entre culpa e ansiedade, perdemos o agora, e com ele, a única chance de viver com verdade. Uma mulher prepara o jantar. Enquanto corta os legumes, relembra uma briga com a mãe. Na hora de servir, pensa: será que vou conseguir pagar o que falta esse mês? O alimento está pronto, mas ela não está lá. Epicteto dizia que devemos examinar nossas impressões e, ao vê-las surgirem, pensar: essa imagem depende de mim? Se não depende, deixe que ela passe, como nuvem que não precisa ser tocada. Na terapia cognitiva, isso se chama atenção seletiva ao conteúdo mental. Ficamos presos a pensamentos como se fossem fatos, mas eles são apenas eventos mentais. Um pensamento não é um destino, é apenas um pensamento. Na mística cristã, São João da Cruz fala da noite escura da alma, o tempo em que nos sentimos longe de tudo, inclusive de Deus. Mas é nesse vazio que a presença pode nascer, silenciosa, sutil, verdadeira.
T.S. Eliot escreveu: o tempo presente e o tempo passado talvez estejam ambos no tempo futuro, e o tempo futuro contido no tempo passado. Um labirinto de memórias que só se desfaz quando escolhemos respirar o agora. A pergunta é simples, mas rara. Você está aqui? Ou apenas passou por aqui? Compartilhe nos comentários. Onde sua mente vai quando você está em silêncio? Se tudo muda, se tudo passa, se tudo que você chama de eu é feito de pensamentos, memórias e sensações em constante fluxo, quem é você, afinal? Para o Buda, não há um eu fixo, nenhum núcleo permanente, nenhuma alma inabalável. Há apenas 5 agregados: corpo, sensações, percepções, formações mentais e consciência, em constante movimento. Esse ensinamento é chamado de anatta, não eu. O eu é uma ficção momentânea, uma junção de causas, uma narrativa útil, mas não uma essência. Isto não é meu, isto não sou eu, isto não é o meu eu. Mas Epicteto, do outro lado do mundo, dizia algo diferente. Para ele, há um centro interior, a prohairesis, uma chama firme, capaz de escolher, resistir, observar. Um ponto de estabilidade, ainda que o mundo ruísse ao redor. 2 visões. Uma dissolve o eu, a outra o fortalece. Ambas, de algum modo, libertam. Você sente raiva, ou medo, ou inveja. O impulso é automático, mas no instante seguinte, você se pergunta: isso é meu ou apenas está passando por mim? E naquele momento, algo se desloca. Você percebe que não é o pensamento, nem a emoção. Você é o espaço onde isso acontece. Na mística cristã, esse espaço é onde Deus fala. Santa Teresa de Ávila chamava de o castelo interior, o lugar onde a alma não se confunde com seus muros. Simone Weil escreve: a alma cresce no espaço entre o impulso e a resposta, e talvez esse espaço seja a única liberdade real que temos. A pergunta então não é apenas quem sou eu, mas sou aquilo que sinto, ou sou a consciência que observa o sentir. Se não houver um eu fixo, como há medo? E se houver um eu firme, por que ele se abala? Talvez sejamos ambos, vento e rocha, rio e margem, passagem e testemunha. Responda nos comentários. Hoje, o que passou por você? Mas não era você. Quantas vezes você chamou de realidade algo que era apenas uma história contada pela sua mente? Isso vai dar errado. Eu não aguento. É o fim. Não vai passar. Frases simples, mas por trás de cada uma existe uma escolha silenciosa: acreditar ou não acreditar. Epicteto dizia que tudo começa com uma fantasia, uma impressão. Mas a perturbação, o pânico, o desespero, nasce apenas quando damos assentimento a essa impressão. Não são as coisas que perturbam os homens, mas os juízos que fazem sobre elas. Em outras palavras, o medo pode bater à porta, mas é você quem decide se ele entra e se senta à mesa. Buda também sabia disso. O Dhammapada começa com 2 frases que definem tudo. A mente precede todos os estados. Com a mente, os criamos. Se a mente cria, então as palavras com que descrevemos o mundo não são neutras. Elas constroem a casa onde o medo habita, ou o espaço onde ele se dissolve. Alguém sente um desconforto físico e diz: é câncer. Outro sente um afastamento do parceiro e pensa: vai me deixar. A linguagem é sentença antes mesmo da evidência. Mas e se, em vez de afirmar, você perguntasse: estou morrendo? O que realmente estou sentindo agora? Isso vai dar errado? Existe outra possibilidade que não estou vendo? Eu não aguento. Até onde já fui sem perceber? Esse movimento está na base da terapia do discurso interior, a ideia de que as palavras que usamos moldam não apenas como vemos a realidade, mas como o corpo reage a ela. No Gênesis, Deus cria o mundo com a palavra: haja luz. No Evangelho de João está escrito: no princípio era o Verbo. O que dizemos, mas também cria. Emily Dickinson escreveu:
Uma palavra dita com o coração pode ferir mais do que uma espada, mas também pode curar, libertar, iluminar. A pergunta então se transforma: o que você tem criado só com aquilo que diz em silêncio? E mais, quais medos você repete tanto que já se tornaram sua forma de ver o mundo? Talvez seja hora de mudar o vocabulário interno, não para enganar a dor, mas para parar de alimentá-la. Nos comentários, complete a frase: hoje eu me liberto do medo de... e escolha uma nova forma de nomeá-lo. Quando a vida balança, quando a morte se aproxima, quando tudo o que acreditávamos começa a rachar, algumas respostas desaparecem, mas certas perguntas sobrevivem. Na teologia, a morte não é apenas fim, é passagem. Na tradição cristã, a experiência da finitude é muitas vezes descrita como um convite à fé madura. Não mais a fé que protege do sofrimento, mas a fé que permanece mesmo quando não entende. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O tempo que resta ganha densidade, e a vida, quando medida em respirações conscientes, se torna sagrada. Na psicologia, a consciência da morte nos confronta com o que realmente importa. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente de campo de concentração, dizia: o ser humano é aquele que decide o que será, mesmo diante das piores circunstâncias. A proximidade da morte para Frankl não era o fim do sentido, mas seu catalisador. Quantos de nós evitamos pensar na morte, mas também evitamos viver plenamente? Na literatura, a morte é espelho. Dante desce ao inferno para reencontrar o céu. Kafka vê no fim um tribunal obscuro, mas também a chance de um despertar. Tolstói, em A Morte de Ivan Ilitch, descreve o horror de uma vida que só entende seu valor na última hora. Essas tradições não nos dizem o que é a morte, mas perguntam: o que você está fazendo com o tempo que lhe foi dado? O que você teme perder e o que já está perdendo por medo? Se você morresse amanhã, o que deixaria de ter dito hoje? Às vezes, não precisamos de respostas definitivas, mas de perguntas que nos façam caminhar com mais verdade. Talvez a sabedoria esteja em sustentar o mistério e responder à morte não com controle, mas com presença lúcida. Nos comentários, responda: qual pergunta me acompanha quando penso na morte? Depois de tudo, talvez não exista uma resposta final, nem uma fórmula, nem um segredo que dissolva o medo. Talvez tudo o que nos resta seja a coragem de inclinar-se diante do que é. A impermanência não pede nossa aprovação, ela simplesmente acontece. A morte não se explica, ela apenas chega. Mas entre o início e o fim, há algo que podemos oferecer: presença, lucidez, gentileza com o instante. Epicteto dizia que o sábio age como quem cumpre um papel numa peça de teatro que não escreveu. Se for curto, que seja bem feito. Se for longo, que seja digno. Mas, acima de tudo, que seja consciente. Não peça que as coisas aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem e viverá serenamente. Buda diria algo semelhante, mas em silêncio, com um gesto, um olhar tranquilo, uma respiração entregue. Assim como uma vela não queima sem fogo, o ser não vive sem um sentido. A pergunta final não é como evitar a morte, nem mesmo como aceitar a vida, mas talvez algo mais íntimo: o que agora eu posso acolher, sem querer mudar? Alguém diante do espelho, o rosto cansado, mas pela primeira vez, sem julgamento, sem desejo de mudar, apenas ver. Esse talvez seja o dom da filosofia, da espiritualidade, da arte. Não nos livrar da dor, mas ensinar a tocar a realidade sem resistência. Inclinar-se não é desistir, é reconhecer. É curvar-se com reverência diante do que é maior, sem medo, sem pressa, sem luta. Nos comentários, deixe apenas uma frase: hoje, eu inclino meu coração diante de... Se você chegou até aqui,
talvez já tenha recebido. Não uma resposta, mas um novo modo de ver. Não uma técnica, mas um silêncio mais amplo. Não um fim para o medo, mas uma amizade com o agora.